O Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos vem desenvolvendo uma linha de pesquisa em energia alternativa, energia limpa. Flávio, o que vem a ser essa pesquisa? Essa pesquisa consiste em desenvolver um dos componentes responsáveis pela otimização de dispositivos para energia limpa, no caso. No caso, um dos exemplos clássicos que a gente está desenvolvendo no momento são as janelas eletrocrômicas. O que são essas janelas eletrocrômicas? São dispositivos em que a gente pode, quando tem sol ou não, ou a gente tem um ambiente em que a gente gostaria de diminuir o custo do uso de ar-condicionados, por exemplo. Então o que a gente faz? Nós temos um dispositivo que ele troca a coloração, e trocando a coloração, quando tem incidência de luz solar no ambiente, ele pode deixar passar, por exemplo, o calor ou não, só filtrando essa incidência de radiação como um filtro, na verdade. E você tem então o ambiente seu fica refrigerado sem que você utilize o ar-condicionado. Esse material aqui que o Dr. Flávio está mostrando para a gente agora é algo surpreendente. É o protótipo, é o início de tudo. Um dos componentes usado para essa história que nós estamos acabando de contar de energia limpa. As fases do mestrado de Flávio também mostrou aonde ele chegaria e o que ele vai fazer com tanta tecnologia. Flávio, conta as fases do seu mestrado. Então, o mestrado, nós começamos a síntese de um novo material, que é um dos componentes dessa janela eletrocrômica. Por exemplo, essa janela é um sistema que contém 2 eletrodos e contém um eletrólito. Esse eletrólito é o material em questão que foi desenvolvido iniciando no mestrado. O que seria o eletrólito? O eletrólito é, na verdade, um material que fica entre 2 eletrodos. Um dos eletrodos, no caso nosso, é o eletrodo eletrocrômico, que é o que muda de cor. O outro é responsável pelo armazenamento de energia. E o eletrólito é o que evita o curto-circuito. Ele também é responsável pelo transporte de carga. Quando você, por exemplo, aciona uma tomada, então você vai lá, liga o pulso elétrico e ele transfere do eletrodo de armazenamento para o eletrodo eletrocrômico, e esse então muda de cor. Então, esse componente crítico então é o eletrólito, porque ele é responsável por várias situações: transporte de carga, o isolamento entre 2 eletrodos para que não ocorra curto-circuito. E ele é muito pouco enfatizado hoje na comunidade científica. Então foi essa a ideia do mestrado. Nós sintetizamos um material por uma rota já desenvolvida no laboratório, uma rota simples, que é mais ou menos como se cozinhar mesmo. A gente usa uma solução e nessa solução vamos adicionando componentes até a formação, então, depois de uma evaporação prévia desse sistema, por exemplo, do solvente, que no caso nosso é o álcool, você tem a obtenção de um filme. Então ele é uma película fina, isolante e condutora. Essa é uma propriedade muito interessante de um sistema, porque ela conduz íons e não elétrons. E então, entre os eletrodos, que realmente não pode ter a fuga ou então a passagem de elétrons entre os eletrodos, somente de íons. Então essa é uma função crítica nesse sistema. Uma outra vantagem dessa tecnologia, e importante nos dias atuais, é em relação ao ambiente, ao meio ambiente. Por quê? Porque todas as baterias de laptop, de celulares, assim mesmo como as janelas eletrocrômicas, que são outros dispositivos, eles sempre foram produzidos com esse eletrólito sendo líquido. Esse eletrólito líquido muitas vezes continha metais pesados ou mesmo metais corrosivos. E quando você tinha a quebra desse dispositivo, ou de um celular, ou da bateria por cair no chão, você tinha esse escape de material corrosivo e também degradante para o meio ambiente. Então uma alternativa foi criar também um eletrólito que é chamado eletrólito sólido, que são substituídos então na tentativa então de substituir os eletrólitos líquidos por eletrólitos sólidos poliméricos, chamados eletrólitos sólidos poliméricos. Além da gente estar produzindo uma energia limpa, ela é limpa em 2 sentidos, tanto a produção dela, que não está e ainda não degrada o meio ambiente. Então são os 2 pontos que
nos incentivaram para dar continuidade no doutorado e hoje também no pós-doutorado. Imagine só, a tecnologia a serviço de um conforto térmico ideal, também pensando no meio ambiente, lógico, impacto ambiental. As futuras gerações com certeza agradecem esse tipo de tecnologia e de pesquisa, mas toda essa inovação será transferida. Flávio, para quem? Agora, na verdade, nós temos um pequeno problema. Qual que seria esse problema? É transferir a tecnologia da academia para a indústria. Então nós temos esse grande impasse ainda entre esses dois setores. Mas eu acho que está sendo vencido, passo a passo está sendo vencido. E também o interessante é que hoje a gente já tem protótipos. Né? Então a gente já está na escala de protótipos. Esse daqui foi um protótipo com 50 centímetros de área ativa, a gente desenvolveu com uma parceria na Alemanha. Eu estive fazendo um estágio na Alemanha com um centro de pesquisa com grande nome na área, e então a gente já consegue mostrar que o nosso material, um desses componentes desse tipo de sistema, já funciona também em escala de protótipo. Não só com 50 centímetros de área quadrada, mas também como 100 centímetros, 10 por 10, que a gente pode falar. A gente saiu de 1 centímetro quadrado para 100. Isso já, então, pode começar a chamar a atenção das indústrias, que também o eletrólito sólido vem com força total para a substituição do eletrólito líquido. Apesar de ainda ter algumas otimizações, não só o nosso sistema, mas de toda a comunidade ainda está caminhando para a substituição plena desse tipo de material. Então eu acho que já tem um grande avanço e não demora muito a substituição plena desses tipos de sistema. E no futuro, com certeza, nós vamos ter um material mais limpo, energia mais limpa, um conforto térmico em cima de tudo isso e o meio ambiente agradecendo. E a redução um pouco do ar-condicionado, do consumo, principalmente, porque hoje em dia eu acho que a utilização do ar-condicionado, principalmente num país como o nosso, é absurdamente grande. Outro ganho para a empresa é a flexibilidade de formas e a leveza, porque o polímero, como a gente sabe, em relação à cerâmica e outros componentes, ele é leve e ele tem uma flexibilidade, tem uma resistência mecânica boa, que a gente trabalha nesse sentido de resistência, ganho de resistência mecânica, mas também a gente tem formas, ganho de formas, tanto é que a gente vê hoje uma redução muito grande das baterias de laptop, também dos celulares, que ainda é um misto de eletrólito líquido, gel e polímero. Ainda a gente tem nesse intermeio ainda de coisas, a gente não conseguiu ainda a substituição total. Praticidade, conforto, tecnologia, transferência de tecnologia com inovação. Tudo isso nós encontramos aqui, num breve bate-papo com um pesquisador